O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechada por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo na marca dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus caros irmãos, chegamos ao segundo domingo do tempo pascal. Um domingo particular, que fecha a 8ª de Páscoa. 8 dias nos quais a igreja celebra de modo solene a ressurreição do Senhor. E como pudemos meditar durante toda essa semana, nos são apresentadas provas da ressurreição do Senhor. Os textos, evidentemente, não podem apresentar uma prova empírica da ressurreição. Esse é o problema do nosso tempo. Como falamos em prova, pensam logo em uma prova química, física, natural, quem sabe até matemática. Não é possível. A única prova empírica que poderia existir em relação à ressurreição era achar o corpo corrompido. Seria a prova negativa, a prova da negação da ressurreição. Isto, evidentemente, não acontece porque o Senhor ressuscitou. E durante toda a semana apresentavam-se trechos do Evangelho, como o de hoje, que nos fazem ver que Jesus ressuscitou. Mais do que isso tudo. Mas não é possível falar hoje de tudo isso. É por isso que é uma pena que não se possa vir todo dia à missa, né? Muita gente tem trabalho, não pode ter essa ocasião. Hoje também, na antiguidade, era um dia especial.
E esse domingo era chamado de Domingo in albis, alvo, branco, né? Porque os cristãos que tinham sido batizados na Páscoa, o batismo era sobretudo no domingo de Páscoa, na vigília pascal. Os catecúmenos não assistiam missa, né? Eles iam sendo catequizados, participavam da missa. Quando ia entrar a liturgia eucarística, eles se retiravam. E então, na vigília pascal, as portas fechadas, eles batiam a porta. Por isso que o batismo é a porta pela qual se entra na igreja. Abria-se as portas e eles recebiam os 3 sacramentos: batismo, eucaristia e crisma. Isso foi restaurado no Concílio Vaticano II com o rito do catecumenato, né? Está no RICA, Rito de Iniciação Cristã dos Adultos. É este livro que faz essa instrução, né? Por isso, uma das coisas bonitas de se ter na vigília pascal é o batismo de adultos, né? Então, era o domingo in albis, porque aqueles que tinham sido batizados vinham neste dia, na oitava, vestidos de branco, para receber a Eucaristia, para participar do rito integralmente. E hoje, depois de João Paulo II, temos também o Domingo da Misericórdia, né? Muito pela reflexão, pela devoção de Santa Faustina, né? Um livro muito recomendável, o Diário de Santa Faustina, né? Uma santa que refletiu de modo muito belo sobre muitas coisas, né? Teve uma grande união com Cristo, né? São dessas almas místicas, né? Nós podemos conhecer a Deus, o homem simples, pelo conhecimento pré-filosófico. Podemos conhecer pelo conhecimento filosófico, onde já se apresentam razões para crer, né? Como é que nós podemos explicar o mundo? De onde veio, né? A causa de tudo. A causa é Deus. Isso já é do raciocínio filosófico. Podemos ter o conhecimento teológico, no qual Deus também se revela, e o conhecimento místico, que é uma alma que se une a Deus tão profundamente, né? Que passa a ter um conhecimento que é difícil até de passar para os outros, né? Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Faustina participa de certo modo disso também. E acima desse conhecimento, só tem um: a visão beatífica. Mas aí é só na outra vida, aqui não dá, tá certo? Que é ver a Deus face a face. E Santa Faustina teve esse privilégio, né? Deus enviou um anjo que a levou no céu, no purgatório e no inferno. Evidentemente no céu dentro dos limites, né? E como disse, não se pode ver a Deus face a face. Mas Deus se mostrou, por exemplo, na transfiguração. Veja que Pedro dizia: é bom estarmos aqui. Claro que é bom, é a melhor coisa que tem, né? Estar diante de Deus. E Santa Faustina, quando visitou o céu, ficou encantada, né? E não queria mais sair. O anjo: vamos, vamos embora. Aí foram para o purgatório. Já viu, né? O sofrimento de nós que não vivemos a santidade em perfeição. Vai chegar no céu? Vai. Mas tem uma dura passagem. Por tudo que se diz, é muito melhor fazer penitência aqui do que na eternidade. Por todos os testemunhos que se tem, né? Por isso nós devíamos nos esforçar, né? Para alcançar indulgências plenárias, para viver em estado de graça, né? Enfim, para viver o cristianismo numa profundidade maior em santidade. E finalmente, vão ao inferno. Naquilo que era possível ver, o terror das almas que ali sofriam, né? É uma das santas que fala que tem almas lá. É uma das santas que testemunha que o inferno não está vazio. E não só de demônios, infelizmente também de seres humanos. E aí inverte. É ela que puxa o anjo. Tá bom, vamos embora, né? Agora é bom ficar, né? Vamos embora. Então, João Paulo II instituiu esse domingo como o Domingo da Misericórdia. Nós vamos ver por quê. Por que este domingo? Porque neste domingo, Jesus dá o poder aos apóstolos de perdoarem o pecado. Um sacramento fundamental, não é? Pensem bem se pode haver boa vida cristã sem confissão. Não se tem. O próprio João Paulo II se confessava toda semana. Toda sexta-feira ele se confessava. Claro que também devia ser um modo de celebrar a penitência, né? Porque é um santo, né? Então, passando aqui a liturgia da palavra, rica hoje também, como sempre,
já vem logo um problema. A multidão dos fiéis era um só coração, uma só alma. Olha aí, a unidade da igreja, né? Ninguém considerava como própria as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Será que a igreja era comunista? Será que o comunismo se identifica com a igreja apostólica? Não é? Os fiéis eram estimados por todos. Entre eles ninguém passava necessidade. Uma comunidade menor, onde talvez fosse mais fácil organizar isso. E eu vi de dois grandes homens da igreja haver essa diferença entre a igreja primitiva e o comunismo. Interessante que os dois me disseram a mesma coisa. Um é Dom Homer e o outro é o padre Francisco, František Costoni, Francisco Igrejas, que saiu fugido do comunismo. E a definição dos dois, a mesma frase, sem um combinar com o outro, foi: comunismo é ódio. E essa é a proposta de Karl Marx. E essa é a diferença da vida comunitária da igreja para com o comunismo de Karl Marx, que ele propõe também o socialismo como caminho para o comunismo, porque ele mesmo admitia que era utópico o comunismo. Por isso, os cristãos tinham tudo em comum por causa do quê? Do amor. E como eles faziam isso? Com começou aí. E liberdade. O comunismo é a imposição, é a luta de classes, é o tear, é a opressão. Então, essa passagem não posso deixar passada em branco, porque preciso ver esta distinção fundamental de vida comunitária da igreja primitiva com o comunismo. Porque isso foi uma ilusão que passou por aí, né? Inclusive se tentou fazer uma teologia com base no marxismo, que é o materialismo dialético. Marx afirmava: o homem não passa de matéria muito evoluída. Matéria. Não tem alma. Certo? E ainda a luta de classes, né? Irmão contra irmão. E aí chegamos à segunda leitura. Aliás, é importante citar os Salmos aqui, não é? Como ele fala: eterna é a sua misericórdia. De fato, estamos comemorando a ressurreição do Senhor. Eterna é a sua misericórdia. E a carta de São João diz algo muito importante. O que é amar a Deus? Guardar seus mandamentos. É um amor efetivo, como o amor de Cristo, que para nos salvar foi até a cruz. Não é um amor de boca, não. Há muito amor afetivo. Ah, eu amo. É muito afeto, né? Mas não é mal. Mas ficar só no afeto não chegou no grau elevado do amor que Deus espera de nós. Um amor efetivo. E esse amor nosso para com Deus é efetivo quando guardamos os seus mandamentos, quando vivemos o Evangelho, quando obedecemos a sua lei. Senão, não é, o sujeito vem aqui, tudo muito bonito, que beleza, a música estava ótima, botou o pé lá fora, aí é outra história. Aí lei da selva. Então o cristianismo não penetra. Veja que a igreja primitiva era admirada pelos pagãos de: vede como eles se amam. É a isso que nós devemos chegar. Esse amor a Deus que, como diz a primeira leitura, se traduz num amor ao próximo. Por isso eles não consideravam como próprias as suas coisas. São Paulo vai dizer isso também, né? Quem possui, seja como se não possuísse. E é isso mesmo. Vai ficar tudo por aí. E esse é o problema hoje. As pessoas se apegam terrivelmente às coisas deste tempo. Vai passar tudo. E o pior, pode estar perdendo o melhor de tudo, a vida eterna. E chegamos ao Evangelho, também muito rico hoje. Então, ao anoitecer do primeiro dia da semana, domingo de Páscoa, anoitecendo, Jesus já tinha aparecido a Madalena, Pedro e João já tinham corrido lá no túmulo, né? Jesus já tinha aparecido aos discípulos que estavam desanimados de Jerusalém. Quanta coisa já tinha acontecido, né? E diz São Paulo que ele já tinha aparecido a 500.
há mais de 500. Veja vocês, muitos ainda estão vivos. Você vê o que foi a ressurreição. Então Jesus vai aos discípulos que estão trancados, por medo dos judeus ainda. Jesus tinha sido crucificado na sexta-feira, domingo. E aí, Jesus entra. Como? Bateu na porta? Não. Quando viu, está lá dentro. O corpo glorioso já não encontra obstáculos. Não tem. É uma das características do corpo glorioso, é a impassibilidade. Impassível. Não sofre mais paixão. Percebe? Então Jesus entra. Não há obstáculo para ele. Mas é um corpo. No outro evangelho que nós ouvimos durante a semana, nesta aparição, pergunta: tem de algo de comer? Ah, claro, padre, Jesus estava 3 dias lá no sepulcro, estava com a fome danada. Não tem mais fome. Por que ele pede o peixe para comer? Para fazer ver aos discípulos, olha, outra prova da ressurreição, que eu não sou um fantasma. E nós também estamos destinados a ter este corpo, que um dia a terra vai comer, restaurado no juízo final. Por isso dizemos, vamos dizer hoje, creio na ressurreição da carne. Nós não vamos dar fantasminha não do outro mundo, anjinho, qualquer coisa do gênero, não. A nossa natureza é a unidade substancial entre o corpo e a alma. E aqui está o corpo glorioso de Jesus. E a sua saudação, que hoje se repete 3 vezes nesse mesmo evangelho: a paz esteja convosco. Ele que tinha realizado a paz com Deus. Por isso que Jesus é a nossa paz, e é mesmo. Porque ele é o pontífice, ele fez a ponte entre os homens e Deus. Aliás, ele é a ponte entre os homens e Deus, porque ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E por ser verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele nos redimiu, porque ele nos representa e ao mesmo tempo ele é Deus e oferece o sacrifício perfeitíssimo que paga por todos os pecados de todos os homens de todos os tempos. Por isso se diz, é o sacrifício satisfatório. Satisfaz, paga de fato, não é? O que parecia impagável para nós homens. E aí ele repete a sua saudação, mostrando o seu lado, as suas mãos, fazendo ver que é ele mesmo. A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Olha aqui, está dando o Espírito Santo, mas com uma determinada direção. Ainda não é Pentecostes, mas já está dando o Espírito Santo. A quem perdoar serão perdoados. E a quem os retiveres serão retidos. Olha aí, hein? O padre pode perdoar o pecado e pode dizer: não lhe dou absolvição. Pode acontecer isso? Chegou lá no confessionário, confessou, o padre: não vou lhe dar absolvição. Tem uma condição. O que a gente reza, ou antes ou depois, Hoje até está querendo fazer até uns papelzinhos aí com ato de contrição, que está se perdendo um pouco o hábito, Se reza o ato de contrição. Eu pergunto aos senhores: o que é contrição? Estar contrito, o que vem a ser isso? É a composição entre arrependimento e propósito. O arrependimento que diz respeito ao passado, e o propósito ao futuro. Prometo não mais pecar. Não tem muitos atos de contrição que diz isso? Prometo não mais pecar. Então, um ato de contrição rapidinho. Eu me arrependo dos meus pecados, Senhor, prometo não mais pecar. Já é um ato de contrição. Tem arrependimento e propósito. Já é ato. Tem várias fórmulas, evidentemente, mais simples, mais complexas. Então aqui se falta isso. Eu sempre conto essa história, mas continuo porque pode ser que alguém não tenha ouvido, que é o Frei Battistini, que diz que um padre da roça foi atender um penitente. Eu acho que o padre da roça era ele mesmo, sabe? E o camarada chegou: seu padre, eu roubei 2 galinhas. Nós vamos fazer a gentileza de contar 4, porque de noite vou roubar mais 2. Olha aí, não tem arrependimento de fato, Roubou e vai roubar de novo. Vai lá, não sei, por uma satisfação psicológica, para se sentir melhor. Mas olha a segunda leitura, O que é amar a Deus? Observar seus mandamentos. Então, tem que haver esse propósito. Mas, padre, olha, tem coisas que a gente vai confessar e daqui a uma semana eu confesso de novo, daqui a 15 dias, a mesma coisa. Aí está a nossa fragilidade.
Mas nós fazemos o propósito não é confiando em nós, mas em Deus, pedindo a Ele a graça que nós possamos vencer. Isso pode ser uma luta a vida inteira. A vida inteira vou me arrepender, a vida inteira vou fazer o propósito. É isso aí. É por isso que Jesus institui esse sacramento, porque sabe dos nossos limites, não é? E quanto a ele, deve-se dizer também que tem um mandamento da igreja: confessar-se ao menos uma vez por ano. Mandamento que vem do Concílio de Latão IV, em 1215. São Tomás de Aquino morre deste concílio, não é? É colhido por uma daquelas febres da Idade Média. Ele era perito para esse concílio, né? E lá se decidiu comungar ao menos uma vez pela Páscoa da Ressurreição, não é? E confessar ao menos uma vez por ano. Então isso é o mínimo, né? Confessar uma vez por ano. Pode ser que baste para alguém. Creio que para a maioria não basta. Então cada um vai encontrar a sua medida, uma vez por semana, uma vez por mês, não é? 2 vezes ao ano, aí não sei, não. Mas sobretudo quando a nossa consciência nos acusa do pecado, e sobretudo o pecado grave, né? A penitência é o sacramento que perdoa os pecados cometidos depois do batismo. Se alguém vai ser batizado, tu não confessa. O batismo perdoa, porque o batismo é sempre o primeiro sacramento, né? O padre pode fazer é exortar essa pessoa que vai ser batizada a se arrepender, mas não tem confissão. Então, muito bem, uma maravilha, né? Por isso que também o Domingo da Misericórdia, olha aqui, Deus dá o sacramento da misericórdia. Deus dá o poder aos homens de perdoar os pecados, né? Só Deus pode perdoar os pecados. Diziam os fariseus, né? Quando Jesus diz ao paralítico: teus pecados estão perdoados. Blasfemou. Só Deus pode perdoar os pecados. Mas aquele ali é Deus, pode. E pode até conceder esse poder aos homens, como Jesus faz aqui. Mas tem um problema. Tomé não está com eles. Tomé, chamado Dídimo: não acredito. Se eu não colocar a mão nas suas chagas no seu lado, não acreditarei. Por isso que até hoje a gente fala no teste de São Tomé, né? Ver para crer, não é? Tem uma coisa interessante aqui, ele é chamado Dídimo. O que é isso, hein? Dídimo. Que apelido é esse, hein? Gêmeo. Ele tinha um irmão gêmeo. E aqui se explica um pouco a conduta de Tomé, não é? Ele tinha a experiência de ser confundido com alguém que era o seu irmão. Então, vocês não viram Jesus. Vocês viram um sujeito muito parecido com Jesus e vocês estão pensando que é ele. Não é? 8 dias depois, num domingo como este, 8 dias depois da Páscoa, Jesus aparece mais uma vez a mesma saudação: a paz esteja convosco. Não é? E aí se dirige a Tomé: põe a tua mão aqui, toca ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Fiel diz respeito à fidelidade, mas também a isso, a fé. Por isso nós dizemos a multidão dos fiéis, a multidão daqueles que tem fé. E é isso, veja, como que Deus, como que nos cobra esse imposto, né, da fé. Por que Jesus não vem aqui, ó, aparece aqui, pim, né, para a gente ver, né? Era uma beleza, pronto. Aí não é fé, aí é visão. E Deus quer que tenhamos fé. E deixou todos os elementos, como celebramos nessa semana, de modo especial, a ressurreição, elementos para que nós creiamos. E aliás, Deus dá sinal sempre. Nós às vezes nos assemelhamos aos fariseus, dá-nos um sinal, mas está dando sinal toda hora. Todo ano tem canonização. E para ter canonização tem que ter o quê? Milagre. A igreja pede esse sinal de Deus, né? Um milagre para ver. Podemos dizer que este homem é santo? Tem milagre todo ano, várias vezes, sem falar, né? No milagre também que nós experimentamos na nossa vida, né? Que pode não ser um milagre em primeiro grau, que é a quebra da ordem sobrenatural, como também pode haver um milagre seguindo a milagre, né? A graça alcançada de modo natural. O próprio Jesus fez isso. Uma vez ele curou um cego, esfregou lá o olho, mais ou menos, esfregou mais, ficou bom. Ou seja, ele curou, mas ali ele não fez milagre. Ele percebeu a ordem natural, era uma película, alguma coisa, e ele curou
sem fazer milagre. Isto é graça. É um milagre de segunda ordem, não é? Então seja fiel. E aí Tomé, que leva essa repreensão de Jesus, mas diz uma coisa que os outros nos disseram: meu Senhor e meu Deus. Se você está aqui, depois de ser sepultado, você não é um profeta, você é Deus. Que a gente pode fazer disso uma ejaculatória, né? Quando recebo a Eucaristia, quando estou na hora da consagração, meu Senhor e meu Deus. Não é para dizer em voz alta, não. Esse momento é um momento de silêncio. Mas interiormente você pode dizer: meu Senhor e meu Deus. Oração bíblica, dita do coração, né? Realmente eu reconheço que sob as aparências de pão e vinho está aí o meu Senhor e o meu Deus. E aí Jesus dá a repreensão dele: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. É espetacular. E tem santo que fez isso. Quer ver um? São Luís, rei de França. No tempo dele, esse é o tempo de São Tomás, São Luís, São Francisco, né? É a Idade Média que eles detestam tanto. Tem que detestar, foi um tempo de santos e doutrina, né? Apareceu o menino Jesus na hóstia, na elevação, num tempo que havia uma heresia contra a Eucaristia. Foi um bafafá, correram para ver e chamaram São Luís. São Luís, Jesus apareceu na Eucaristia. Vamos ver. Não, senhor. Vão vocês que não acreditam. Eu, há muito tempo, sei que ele está lá. Percebe? Não precisou do milagre para crer. É isso aqui. Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nosso Senhor espera essa conduta. E Ele já nos deu tantos sinais, né? Então, São João encerra este evangelho, que tem dois encerramentos. Tem esse e tem outro. Porque tem a escola joaneia, que completou o evangelho de São João. Quem é a escola joaneia? São os discípulos de João. Oh, mas tem mais isso, aquilo, bota lá. Isso aparece várias vezes na Escritura. Tem a escola paulina, não é? Isaías, tem 4 fases o Isaías. Tem mais de um século depois, escreveram e botaram o nome de Isaías, fielmente, porque é a escola dele, né? E então, São João nos diz: Jesus realizou muitos outros sinais diante dos seus discípulos que não estão escritos nesse livro. Depois ele vai dizer, no outro encerramento, né, que ele pensa que não caberiam livros no mundo se fosse contar tudo que Jesus fez. Mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Jesus é o Messias, o Filho de Deus. Isto deveria ter sido proclamado pelos fariseus. Tinham obrigação disso, não o fizeram, né? Para que crendo tenhais a vida em seu nome. Então vamos seguir a orientação deste mesmo João, que na segunda leitura nos diz: amar a Deus é cumprir os seus mandamentos. Vamos pedir a Deus, neste tempo de ressurreição, nesta oitava de Páscoa, que festa, neste domingo da oitava, que festa essa oitava solenemente, que nós possamos crescer na nossa fé e na nossa vida, não é? Que possamos realmente obedecer à lei de Deus, e assim sim, crescer sempre mais, e um dia chegar ao reino prometido por Cristo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.